Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Edu e será que o jogador vai voltar no meio do ano? Como que tem sido, né, esse desempenho dele até aqui, nessa atual temporada lá pelo Diba, né, dos Emirados Árabes, que enfim, teve até algumas especulações de que ele poderia voltar nessa atual temporada, por exemplo, para o lugar que seria, né, na teoria do Matheus Davó, que foi jogar no Chipre, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, quero comentar aqui também sobre o Luciano Juba, jogador que, na minha opinião, o Cruzeiro poderia sim ter investido para trazer o atleta que vive uma fase absurda nesse início de temporada, além também do Jajá, que jogou nessa última semana lá no futebol russo, e é um atleta também que eu comentei aqui recente no canal e queria trazer aqui para vocês. Mas só antes de começarmos o projeto aqui, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o Cruzeiro News, conta aí com a ajuda de vocês para chegarmos aqui no YouTube a 38 mil inscritos, né? Falta menos do que 100 inscritos para isso, então quem puder se inscrever, deixar seu like, comentar aqui embaixo, me ajuda bastante. E até pedir outro recado aqui para vocês, para se inscrever no nosso canal de cortes. Cortes do Cruzeiro News, que está aqui, ó, postando vídeos lá todos os dias, dos trechos mais curtos, né, aqui dos vídeos do YouTube. Então se inscreve lá, estamos quase em 1.500 inscritos também. Bom ter um canal reserva aqui no YouTube, então sem dúvidas vai me ajudar demais. Bom, quero começar aqui falando sobre o Edu, jogador que tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024 e está emprestado lá para o futebol dos Emirados, onde não tem tido, né, uma sequência muito grande. Diferentemente de muita gente imaginava, no caso, esse vínculo do jogador vai até o final da temporada, tendo a opção do time devolver o atacante para o Cruzeiro no meio do ano, que dificilmente deve acontecer, pelo menos era o que dizia, né, na época, na assinatura desse contrato, que foi lá no dia 3 de janeiro de 2023. Então, um pouco mais aí de 4 meses, né, que o atacante está por lá, e assim, não tem jogado com tanta frequência, foram apenas 6 partidas até aqui e 2 gols marcados. E a última vez que ele entrou em campo tem mais de 1 mês e meio, né? Então até por isso eu achei estranho o atacante não ter jogado com frequência e até teve algumas especulações de que ele poderia voltar. E vamos esperar, porque alguns portais dizem que ele vai voltar só no final do ano que vem, ou no início dessa próxima temporada, para 2024, que é quando encerra, né, um ano de contrato lá nos Emirados. Outros, quando foi questionado se poderia voltar por agora, disseram que voltaria só em julho. Só que essa assinatura, no primeiro momento, foi até um ano, né? Foi de 1 ano de duração, até janeiro de 2024. Então ainda está uma indefinição, só que por ele não estar jogando, eu não ficaria surpreso se pudesse ter uma volta não, nem que seja para o Cruzeiro emprestar ele, por exemplo, com um outro time do futebol brasileiro e tudo mais. Porque poderia sim ser um bom reserva para o Gilberto? Eu creio que sim, tá? Acho que o Cruzeiro erra, inclusive, ao emprestá-lo, porque, tudo bem, o Gilberto é para ser o titular, só que o Edu poderia ser um ótimo reserva para entrar na segunda etapa. Fora que também teve um motivo aí pessoal, né, dele, por exemplo, querer essa ida, no caso, para o futebol dos Emirados, para fazer um pé de meia mesmo, né, porque com certeza vai estar tendo um salário muito mais alto do que teria aqui no Cruzeiro. Atacante que foi importantíssimo na última temporada para conseguir essa volta à Série A. No total foram 13 gols marcados na Série B, no total 22 na temporada em 48 jogos. Lembrando também que ele está lá no Diba dos Emirados e o Pedro Castro também, que teve passagem no Cruzeiro na última temporada, também joga na atual equipe. Você aceitaria o Edu em comparação com o Henrique Dourado para ser um reserva imediato? Quem que você prefere? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Bom, quero falar aqui também sobre o Luciano Juba, jogador que chegou a ser especulado no Cruzeiro na reta final do ano passado e na época até muita gente ficava com o pé atrás em relação a essa contratação, por pensar que ele jogava como lateral esquerdo, né? Mas desde a época eu já falava que ele era um ponta e que poderia ser uma opção interessante, porque estava nessa reta final de contrato. Vale lembrar que foi especulado em vários times no Brasil e já tem um pré-acordo com o Bahia, onde se muda a partir de agosto, né, para jogar na equipe. E o Cruzeiro, na minha opinião, poderia sim ter tentado, porque não vai custar tanto assim quanto seria ter que comprar um jogador de 23 anos que vive uma fase muito boa. Com certeza, se tivesse que adquirir os seus direitos econômicos, seria um valor muito mais alto. Nesse ano, para você ter uma ideia, ele tem 12 gols marcados e 13 assistências em 27 jogos. Então, em 27 partidas, ele participou de 25 gols. É uma média tão alta que eu acho que eu nunca tinha visto isso aqui no futebol brasileiro, para você ter uma ideia. Então, ele tem sido o grande destaque do esporte e não é de hoje, né? Até porque na Série B do ano passado, ele já havia feito grandes jogos pelo esporte, inclusive jogou bem contra o Cruzeiro lá na Ilha do Retiro. E na temporada, 57 partidas,
10 gols e 9 assistências. Então, nesse ano, em 25 jogos, ele já tinha mais gols e assistências do que em 57 na temporada passada inteira, né? Em 20 jogos, ele já tinha mais gols e assistências do que em 57 da última temporada. Então, números excelentes do jogador, que vai depois então para o Bahia. Acho que o Cruzeiro sim poderia ter tentado, porque é um atleta de 23 anos, jogaria nessa ponta esquerda. Eu até falei, né, que ele tem características muito parecidas com a do Bruno Rodrigues, um cara que atua pela esquerda, corta também, no caso, para o meio, e que realmente vive uma fase iluminada no esporte, desde a temporada passada para cá. 22 gols e 21 assistências, é inacreditável. No total, um pouco mais do que 88 jogos e até aqui. Quero que você deixe aqui embaixo, então, o que você acha do jogador e se o Cruzeiro erra, né? Porque foi um dos primeiros times a especular o atleta em outubro, novembro do ano passado e depois ficou nisso, né? Depois disso, não tem mais nada, tá? Nenhuma procura, nem nada ao staff do jogador. Desde novembro do ano passado, ele segue em alta, o Cruzeiro não procurou ele. Acho que foi um erro. Não sei se você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, e para terminar aqui com vocês, queria falar também sobre o Jajá, jogador que jogou nesse último domingo, né, no caso, no futebol russo, onde ele também não vinha tendo muita sequência, por mais uma vez problemas de disciplina, que eu até já falei aqui no canal. Acho que esse deve ter sido um dos motivos do Cruzeiro não ter continuado com o jogador e também com o Matheus Bidu, que chegaram a ser afastados durante a Série B do ano passado pelo Pesolano por conta de problemas disciplinares. E já aconteceu isso 2 vezes com ele só nessa temporada, porque ele começa jogando, tendo algumas chances no Atlético Paranaense, poucas entrando na reta final do jogo, 4 partidas e 1 gol marcado. E ele se recusa a entrar num jogo que ele iria entrar faltando 3 minutos para acabar. Então, no caso, depois disso, até o presidente do Atlético não quis mais o atleta jogando no clube e emprestou ele para um time lanterna lá do futebol da Rússia, onde tem 5 partidas até aqui, nessa atual temporada, nenhum gol e nenhuma assistência. Inclusive jogou contra a equipe do Sochi, no caso no segundo tempo, no último domingo, dia 30, onde ele jogou por 19 minutos nessa partida. Tem sido um reserva, né, no ponta brasileiro lá no futebol russo. Eu tenho certeza que se ele tivesse um comportamento melhor fora de campo, não sei, poderia ter continuado aqui no Cruzeiro. Não sabemos o que aconteceu, então não dá para falar, porém ele chegou a ser afastado, né, isso é o que sabemos. E por conta disso eu tenho certeza que deve ter sido um divisor de águas para a permanência ou não do atacante aqui na Toca da Raposa, que poderia, viu, na minha opinião, ser uma ótima opção nessa ponta direita, onde estamos encontrando dificuldade. Nicão não tem conseguido jogar com frequência, outras opções ali, por exemplo, por esse lado direito do campo. O Bilu ainda não se apresenta totalmente confiável, Daniel Júnior, Wesley, então realmente não estamos encontrando. Eu acho que o Jajá, não sei se seria titular, mas o reserva é muito bom, com certeza, viu? Pelo Cruzeiro na temporada passada, 21 partidas, 4 gols e 2 assistências. Quero que você deixe aqui embaixo, então, se você concorda comigo, discorda, o que acha do ponta aí brasileiro, que é bem jovem, né, também, então até mesmo teria um potencial de revenda, que no caso está avaliado, tem 22 anos de idade e tinha até uma opção, né, do Cruzeiro comprá-lo junto ao Atlético no final do empréstimo da última temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca de 38 mil inscritos. Outras sugestões de vídeos recentes, de notícias do mercado da bola, tá aparecendo aqui na tela. E no caso, nosso canal de cortes do Cruzeiro News, ajudar a gente a chegar aqui, ó, a 1.500 inscritos, tá aparecendo nesse card. Valeu, galera!